Quase todo mundo adora sair para fazer umas comprinhas, não é não? Há quem não resista a uma etiqueta de liquidação. Mas me diz aí, você aí já comprou alguma coisa por impulso? Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, cerca de 8% da população mundial sofre de oneomania, que nada mais é que a compulsão por compras, também chamada de transtorno do comprar compulsivo. Para a gente entender melhor esse transtorno, a gente conversa com a psicanalista clínica Fernanda Lorena. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Eu acho que compra por impulso todo mundo na vida já fez, né, Fê? Em algum momento alguém já fez uma comprinha ou uma comprona por impulso, né? Alguém já passou por um momento desse. E se arrependeu ou não, né? É aí que tá, né? Exatamente. Quando a gente fala de oneomania, o que ela é, pra gente entender? Porque às vezes tem gente que só gosta de gastar um pouquinho, mas ainda tá dentro, Leonardo. Exatamente. Existem pessoas que são consumistas, né? Que é diferente do transtorno, né? Então, tá dentro de uma normalidade ainda. E aí tem pessoas que desenvolvem realmente o transtorno. Mas o consumismo, ele precisa ter um limite. Porque pode ser um gatilho para o desenvolvimento. Não é o limite do cartão, né? Exatamente, estourar esse limite. Mas a gente pode ter aí um gatilho para desenvolver o transtorno. E aí vira um problema maior. Você falou da culpa. A culpa não tem nada a ver, então. Pode ser, você pode sentir culpa ou não. Isso. Pode continuar comprando, né? Você E sente pode culpado e continuar comprando. Exatamente. Pode. A culpa não tem nada a ver com o transtorno. Não. Se eu cheguei em casa e falei, não devia ter comprado, isso não significa que eu não tenho um transtorno. Exatamente. Eu posso me sentir culpado e não ter o transtorno. Né? Que é normal, né? Que é normal. A gente faz isso. Doutora, quando a gente vê ali a vozinha falando, né? A gente até brincou, eu falei assim, aquele manequim também pode se chamar vendedor. Exatamente. Como que a gente não cai nessa, ou como a gente consegue descobrir que, opa, isso aqui tá comprometendo a minha vida, meu comportamento, o meu financeiro? É a consciência, né? É trazer para o nosso consciente o que realmente eu preciso. Será que realmente eu preciso disso? Será que eu estou comprando porque eu estou triste? Eu estou comprando porque eu briguei com alguém? Porque eu estou com algum problema no trabalho? Porque algo aconteceu? Ou porque eu realmente preciso disso? Né? Então, ter essa consciência é muito importante e não se deixar seduzir pelo vendedor, pela situação, porque a echarpe é bonita. Às vezes eu tenho uma muito parecida em casa, mas naquele momento eu estou triste, eu preciso comprar, independente do que seja. E aí eu encontro uma vendedora muito boa que me seduz e eu levo. E tem o tal do eu mereço, né? O eu mereço. O eu mereço, que eu acho que é o mais complicado às vezes. Que você fala, eu trabalho tanto, eu passo por tantos problemas durante o dia. Quer saber? Eu mereço. E o eu mereço, ele envolve muitas compulsões, não só de compra, né? Alimentar se envolve muito nessa do eu mereço. Eu mereço um docinho, eu mereço um bolo. Então, o eu mereço, ele é muito perigoso, né? Porque até onde eu mereço? E isso a gente estava até comentando, né? Por exemplo, eu tenho uma mania de querer agradar sempre as pessoas. E às vezes eu ia em alguma loja, tinha uma vendedora, eu falei, nossa, ela é tão legal, eu preciso levar alguma coisa, né? Porque para ajudar ela a vender. Ou vai na loja de um amigo, nossa, mas é meu amigo, eu tenho que incentivar esse meu amigo. Então vai e compra alguma coisinha. E eu me sentia mal em não fazer. Hoje eu avalio. Você tem, você vai, já sabe que você vai gastar alguma coisa. Não tem, não vai. Exato. Mas é difícil, tá? E aí a gente encontra o problema em falar não. Né? Também. Como a gente tem problema em falar não. Não, hoje eu não vou levar nada. Eu passei aqui para dizer um oi, né? Para visitar você aqui na loja. E não vou levar nada. A gente tem muito essa dificuldade de dizer não. É difícil de dizer não para nós e para os outros, né? Porque eu mereço. Então, porque eu também passo por isso, eu tenho um pouco de vergonha também. Não é? Como que você vai, não vai levar nada? Você vai, então, você entrou lá, tomou um espumante, né? Você vai, olha que legal, você vai comprar alguma coisinha, né? É complicado. Difícil isso, né? Uma situação Quando que a gente identifica que isso virou uma doença, doutora? O consumismo, por exemplo, ele vai interferir na nossa vida, mas ele não gera grandes problemas, né? Quando vira um transtorno, ele gera grandes problemas
de cara, ele traz problemas financeiros, por exemplo. O financeiro a gente vê de cara, né? Se afunda no cartão, é a pessoa que vai fazer empréstimos para comprar coisas, né? Às vezes chega até a pegar dinheiro ali, né? Da bolsa de alguém, da mãe, do pai, de alguém, né? De dentro de casa. Chega a vender coisas de dentro de casa para comprar outras coisas, para suprir esse desejo. Então, a gente começa a perceber que isso evolui. É um vício. Exatamente. Começa a passar por uma outra esfera, né? Fica doentio realmente. A gente percebe que vira doença. E isso a pessoa faz inconsciente. Ela não percebe. Quem vai perceber é quem convive com essa pessoa. E aí ela precisa de ajuda, porque ela não enxerga, né? Então é muito diferente de quem é só consumista, né? E essa pessoa, ela geralmente compra e ela esconde. O consumista não, ele compra uma roupa, ele usa e ele mostra, né? Quem tem o transtorno, não, ele esconde. Ele esconde, ele tem um pouco de vergonha. Porque ele sabe que não está certo. Entendi. Que ele adquiriu com dinheiro que às vezes não era dele, com um bem que ele não conseguiria pagar com o dinheiro que ele ganha no trabalho. Então, ele esconde. Que interessante. E uma coisa que você falou, né? A gente estava falando da compensação, o Léo falou do eu mereço. Pessoas que já têm, por exemplo, são ansiosas ou têm um transtorno de ansiedade, uma depressão. Sim. São pessoas que têm esses gatilhos mais fortes. É fácil você mudar esse transtorno para outro, por exemplo? Sim. Essas pessoas têm mais propensão a desenvolver junto esse transtorno. O bipolar, o depressivo, o ansioso, geralmente eles têm mais propensão a desenvolver junto esse transtorno de compulsão e de compulsão por compras também. A compulsão por qualquer outra coisa e a por compras também. Como trata? Cura, por enquanto, a gente ainda não tem. Mas o tratamento é antidepressivo e ansiolítico. A gente tem bons resultados, né, com o psiquiatra receitando. E a análise e a terapia. É fundamental. Eu falo que é sempre um conjunto, nunca é sozinho, né? Análise, terapia e tentar sempre mudar essa compulsão para uma coisa boa, compensá-la com uma coisa boa, né? Arte, com a arte terapia, esporte, a prática de esporte. Então eu tento girar, eu falo que eu viro o prisma. Então eu tento muito tirar o meu foco. Então, toda vez que eu sinto tristeza, ao invés de ir ao shopping, eu vou para um outro lugar. Eu vou para o parque fazer uma caminhada, né? Então, eu viro o meu prisma, além de todo o tratamento técnico, né? Com as pessoas técnicas. Então, isso é muito importante. É o que vai dar resultado, vai dar qualidade de vida. Porque o paciente que tem o transtorno, ele sofre também. Muito, né? Muito. E a gente estava falando disso também, né, Léo, em relação às redes sociais, porque você entra hoje em qualquer rede social, não é? Impressionante. Ele está vendendo tudo que você quer comprar. Ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe que tipo de música eu gosto, camiseta que eu gosto. Eu adoro um tipo de camiseta. Você abre a rede social, tá lá a camiseta que eu gosto, menino. É uma loucura. Léo, se você pensar em comprar um fogão novo, vai aparecer lá. É isso. Como é que a gente não compra? Eu fico maluco. E aí você tem que fazer esse detox também? Então, a gente fala, né, desconecta um pouco, né, cartões de crédito, aplicativos que a gente sabe que tem, né, de venda, muitos, desinstala do celular, porque eles ficam pipocando na nossa tela com promoções. Então, desinstala, guarda os cartões, não precisa quebrar, mas dê para alguém que você sabe que vai guardar para você, que vai usar só num momento que precise realmente, né, para você ter essa segurança, pelo menos no início do tratamento. Depois, quando estiver sob controle, você vai retomando aos poucos tudo isso. Porque é possível retomar, mas depois de um certo tempo, quando você estiver sob controle. Porque o início é realmente um descontrole. Então, você precisa estar no eixo para poder voltar. Existe uma série que chama Minimalistas, não sei se vocês conhecem, mas é uma série incrível que fala exatamente sobre isso. A pessoa pega tudo que tem na casa, coloca dentro de caixas, é um estudo comportamental, é muito legal.
e depois de 3 meses ela vai ver o que ela usou dentro das caixas. Normalmente você não usa 95% do que você tinha guardado. Também não é esse extremo que eu tô querendo dizer. Mas também é uma maneira da gente parar e pensar um pouco nesse sentido. A quantidade de coisas que a gente compra, que a gente não usa para nunca mais na vida, né? Exatamente. E assim com tudo, guarda-roupa, roupa, né? Sapato. É lógico que a gente gosta de comprar e a gente não precisa se privar de tudo. A gente só precisa ter um equilíbrio. O quanto eu ganho, o quanto eu gasto. Se eu ganho mais, eu posso gastar um pouquinho mais. Mas eu preciso lembrar que se eu também gasto mais do que eu ganho, eu também vou ter um sofrimento ali na frente. Porque vai chegar um momento em que eu não vou ter condições de pagar água, luz, internet. Eu vou sofrer ali na frente. E isso vai gerar depressão, vai gerar ansiedade se eu ainda não tiver. E é isso que você falou, é interessante, se ainda não tiver, porque provavelmente depois que se descobre clinicamente, né, que existe esse tipo de transtorno, eu acho que a gente ainda vai conseguir identificar muitos outros que a gente já tinha aqui, porque você falou o do não, o de querer agradar, né, porque você vai identificando muito mais. Não adianta, eu acho que essa coisa do autoconhecimento, né, que a gente está buscando tanto ultimamente, e a entender e compreender, faz toda a diferença para ter uma vida equilibrada mentalmente, né, doutora? Exatamente, saúde mental é tudo. Boa. Você de casa, faz as perguntinhas que a doutora falou. De novo, doutora, quais são as perguntas mesmo, sempre pra gente fazer? Você precisa, né? Eu estou triste, estou comprando porque estou triste ou porque eu preciso realmente? Eu briguei com alguém? Aconteceu alguma coisa no meu trabalho? Aconteceu alguma coisa na minha casa para que eu esteja aqui? Né? E se for isso, ao invés de ir ao shopping, olhar vitrines, né, vá passear no parque, pega o cachorrinho, vai dar uma volta na rua, respirar um ar puro e depois pensa se realmente é isso que precisa comprar. Aí compra se for necessário ou não. Ou não. Muito bom. Você de casa faz o seguinte, ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais, entre em contato com a doutora, @FeLorena e também @IBPCCursos. Aproveita para saber um pouco mais. Obrigada, Obrigada, ótimo final de semana. Doutora, foi ótimo, viu? Muito bom. Isso é legal, porque uma vez eu ouvi isso com comida também, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, somos, né? Somos. E aí eu vi assim, você comeu, aí parece que você quer comer mais, mas não quer. Aí o que você faz? Você espera alguns segundos para depois você falar assim, nossa, acho que eu estou satisfeita, não preciso comer mais. Porque se você não espera, continua vendo a comida, você vai continuar olhando por compulsão. Mas a gente é encaminhado a isso, né, Abi? Impressionante. A ser compulsivo em quase tudo que a gente vê, que a gente faz no nosso dia a dia. É difícil. Principalmente na fase de criança, eu acho. Eu acho que os pais também, eles gastam muito dinheiro com brinquedos de criança que a criança acaba nem usando, a criança acaba se divertindo com a caixa e não verdade, isso é verdade, isso acontece. É uma coisa mesmo. da gente pensar também nesse sentido, né? Ser um pouco mais minimalista nesse caso, porque também você acumula um monte de coisa ali, você gastou muito dinheiro que ninguém usou, depois você tem até dó de doar. De doar. É verdade. Isso aí, viu?